Polícia Federal encontrou aí, além da busca e apreensão feita de materiais eletrônicos, né, celulares, a polícia também apreendeu ali cerca de 49 mil dólares em espécie, dinheiro vivo, que foi apreendido em endereços do senador Jacques Wagner, lá em Brasília, ligados aí ao senador do PT da Bahia. Então, esse dinheiro foi apreendido hoje e vamos trazer aqui algumas informações aí todo esse contexto, né, baseado em apurações da Polícia Federal. Todo esse contexto vai na mesma linha de investigação que já tinha feito buscas ali também em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira. Então, a gente tem aí uma nova linha de investigação, agora envolvendo não só o senador Jacques Wagner, claro, mas também familiares, pessoas próximas. Temos ali o enteado, né, parentes da esposa dele, né, de um outro relacionamento. Mas, claro, a gente vai trazer aqui todas essas informações. Agradecer já aí o amigo compartilhando aí a sua opinião aqui no canal, na nossa live. Marco Antônio Marques falando que se é do PT, vai dar tudo certo. Nada de novidade, o resto é pizza e o melhor, vinho da terra. Bando de vermes podres, bando de comunistas. Parabéns, muitas vezes, pelos roubos na nossa cara. Felizmente, né, a realidade que a gente tem visto, muitas vezes a população brasileira sendo feita de trouxa, sendo passada para trás em vários escândalos de corrupção que a gente já viu aqui no Brasil, a gente já mencionou aqui várias vezes, Petrolão, Mensalão, Lava Jato, entre outros tantos que foram apurados, investigados e acabou sempre dando em nada. O mais recente que a gente tem é o caso da Lava Jato, que ficou como um dos piores, que ficou ali como um dos piores meios, né, de conseguir configurar um crime no Brasil, que acabou usando de exemplo ruim nesse caso, né, que os políticos voltaram ao poder, é o caso do atual presidente da República, e os empresários também não foram punidos como deveriam ser, acabaram sendo libertados, não pagando as multas, conseguindo dinheiro do que já tinham pago de volta, e isso acaba trazendo essas questões ruins para o Brasil. Então vamos começar analisando aqui um vídeo para a gente iniciar o nosso react nessa tarde de quinta-feira que começou quente. Vídeo do portal UOL para a gente começar aqui a respeito de Jacques Wagner. Também vamos falar muito da Operação Compliance Zero, Banco Master, Daniel Vorcaro. Temos outras informações aí a respeito do tema também para falar. Chega junto, chega com a gente, vamos discutir tudo isso agora. Vamos aos detalhes da operação de hoje. Para quem está chegando agora na nossa transmissão, operação forte da Polícia Federal, alvo, líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. E segundo os detalhes que foram divulgados pela Polícia Federal e também pelo relator André Mendonça, que liberou o documento quando ele autoriza a Polícia Federal a fazer essa operação de busca e apreensão, tem os detalhes. Tem um detalhe aqui interessante em relação aos boletos. Amanhã vence os boletos. Enteado de Jacques Wagner cobrou dinheiro a Augusto Lima, segundo diz a Polícia Federal. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram Eduardo Mendonça Sodré Martins, que é enteado do senador Jacques Wagner, cobrando pagamentos do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Vamos lá, aqui ó. E aí, será que esses boletos tinham alguma relação pessoal, tinham alguma relação que é extra? Qual o entendimento da Polícia Federal? Pelo que a gente já viu, né, diversas pessoas tinham essa ligação com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. Nem todas elas precisam exatamente ser criminosas, terem benefícios, né, vantagens ilícitas, mas realmente a gente já tinha apontado aqui ao longo da semana passada, né, essa relação com o PT da Bahia, que tinha sido divulgada ali pela revista Veja, e logo na sequência sai essa operação, né, confirmando aquilo que a gente já tinha colocado aqui. Então, né, diante desse cenário mais aproximado da família Wagner, da família de Jacques Wagner, a gente traz no contexto de que muitas questões relacionadas ao partido ali no âmbito da Bahia, do estado da Bahia,
né, tinha relações muito perigosas que traziam nesse contexto de que dava para desconfiar. Mas vamos continuar analisando aqui, porque a Polícia Federal, né, se a operação foi inclusive confirmada, né, pelo ministro André Mendonça, é porque os indícios já partem aí para uma espécie de comprovação. Esse trecho aqui das trocas de mensagens. Eduardo teria afirmado, abre aspas, amanhã vence os boletos, e são altos. Em resposta, Augusto afirma que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da operação Banco Master, sugerindo, inclusive, que se cancelasse a nota posterior à emissão. A operação foi concluída com a transferência de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio de reais. A BN Financeira, feita pela PKL One Participações, empresa vinculada ao núcleo de Augusto. E aí é importante trazer, né? A gente vai falar mais a respeito disso na sequência, mas é importante destacar a cara de pau mesmo, né? Diante de tudo que estava acontecendo, as investigações em curso, operações sendo deflagradas, inclusive o próprio Daniel Vorcaro, já preso, o Guga Lima já tinha passado pela prisão também, e eles continuavam negociando, continuavam nas tratativas de fazer movimentações, transferências, questões relacionadas a investimentos, né, que a Polícia Federal traz no âmbito ali de pagamentos relacionados a imóveis também. Então, mesmo com as operações nas ruas, com as investigações em curso, esse grupo ainda continuava em movimentação, talvez acreditando de fato nas diversas vezes que a justiça brasileira tem sido falha. Às vezes o Supremo Tribunal Federal também tem falhado muito, tem sido até conivente com alguns problemas enfrentados em relação à corrupção. Isso, infelizmente, tem colocado aí a população brasileira refém dessa situação, porque diante de tantos casos de corrupção, sempre quem paga é o cidadão, sempre quem paga é o povo brasileiro, né, que está contribuindo com os impostos. Esses impostos vão para os cofres públicos e os nossos políticos fazem o investimento da maneira errada, às vezes por não saber administrar, às vezes por estar aliados a esses grupos criminosos que fazem aí a participação direta nos crimes praticados aqui no país. Nós vamos dar continuidade aqui ao tema. A autoridade policial também destaca que Augusto atuou como canal de interlocução com Jacques Wagner sobre os temas de interesse do Banco Master, enviou notícias sobre rating, estrutura acionária, entre outras questões que eram de interesses do Banco Master para atuação no Senado. Além disso, a gente fala também sobre a questão do apartamento em Salvador, um apartamento avaliado em mais de 2 milhões de reais, que também teriam sido recebidos por Jacques Wagner como benefício. São dados, né? Só para a gente ter aqui a participação também. A gente já falou, né, desses recursos, 3 milhões e meio enviados ali de uma empresa ligada ao Augusto Lima, que é amigo próximo de Jacques Wagner, a empresas da família, ali sendo cobrados nesses recursos, porque tinham boletos vencendo. A gente não sabe qual era diretamente a oferta de serviços dessa empresa para o grupo de Augusto Lima, não dá para cravar, né, ou se era apenas de fato uma espécie de lavagem de dinheiro, não dá para saber ainda com exatidão, porque, né, a lei ainda vai, a Polícia Federal vai soltando as investigações, os relatórios aos poucos, né, não dá para dizer que de fato tem algo ali exatamente criminoso, mas os indícios eles são muito claros, né, que de fato algo aconteceu, algo com um risco grande, e mesmo, como a gente já falou, reforçando, mesmo com o andamento das investigações, eles acreditam na falha da polícia, na falha do jurídico brasileiro, né, do Supremo Tribunal Federal. Acreditando nisso, eles vão no sentido de que não temem, né, e continuam essas investigações, continua essa troca de informações e repasses de dinheiro, pagamentos e ali também questões relacionadas ao próprio Jacques Wagner fazendo meio campo do Banco Master, do Banco Pleno, né, também ligado ao grupo ali do Augusto, do Guga Lima, né, fazendo meio campo naquela mesma relação que
o Ciro Nogueira também fazia, tentando aumentar as questões relacionadas à carteira de crédito, ao FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, tudo relacionado ao tema, né, parece que vai ficando mais próximo de confirmar que, além da amizade, existia também ali algo, né, criminoso por trás da situação.